Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de CSS3. Bom, na última aula a gente customizou o menu retrátil, que identifica o tamanho da resolução de tela do aparelho e monta esse comportamento no menu. Nessa aula nós vamos estar fazendo mais alguns acabamentos antes da gente passar para a parte de tablet, tá ok? Bom, então uma das primeiras coisas que eu fiz aqui foi ajustar o texto. Existe uma convenção que o pessoal tem aí na área de desenvolvimento web, que o certo é que o texto seja alinhado sempre à esquerda, que facilita a leitura e tudo mais. Eu não necessariamente concordo, isso não é uma regra, é apenas uma convenção, o pessoal tende a ter esse pensamento, mas isso nunca foi uma unanimidade. Então vai depender muito de vocês. Para mim, o texto justificado na questão do mobile, na questão do smartphone e tudo mais, me parece um pouco mais coerente, tá certo? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, aqui no nosso index, eu coloquei todos os textos, certifiquei que todos os textos estão dentro de parágrafos, tá vendo? Coloquei tudo dentro de parágrafo. Em seguida, aqui na parte dentro da nossa Media Query, que essa Media Query inclusive que está errada, eu posso voltar ela aqui para 600, se não me engano eu estava usando 640, não lembro. Vocês podem vir aqui e colocar que quando tiver nessa Media Query, o texto vai estar justificado. Então todos os meus parágrafos estarão com o texto justificado. Para mim ficou um pouco melhor se eu colocar aqui ele justificado à direita, ou à esquerda na verdade, sempre justificado à esquerda, tá? Essa aqui é a convenção. A convenção é esse aqui, justificado à esquerda, que facilita a leitura e tudo mais. E não tem aqueles problemas de saber quando corta, quando quebra ou não a palavra, ou se quebra na palavra, se quebra na letra, porque isso varia muito de idioma para idioma, de localização. Então o pessoal gosta sim. Nesse caso, eu preferi o justificado. Mas como eu estou fazendo aqui com vocês, é para vocês estarem aplicando os conhecimentos, não necessariamente vocês precisam fazer exatamente igual. Vocês podem ver aí o que vai ficar melhor para o template da empresa modelo de vocês. No meu caso, eu preferi que ele fosse justificado, tá certo? Próxima coisa que eu personalizei foi a nossa parte de depoimentos. Então mudei aqui, coloquei o título depoimentos, mudei de ID para classe e coloquei a mesma classe para os dois depoimentos que eu tenho na página, tá certo? Então tenho dois depoimentos aqui. Eu coloquei também duas quebras de linhas e simulei aqui o nome da pessoa que fez o depoimento em itálico, tá certo? Que é isso aqui que vocês estão vendo, Então tem o que seria o nome da pessoa ali em itálico, parece um pouco mais com depoimentos. Em seguida, o que eu fiz? Eu peguei essa classe depoimentos e personalizei ela aqui, Então estou chamando aqui, ponto é para classes, hashtags são para IDs, então como é classe depoimento, eu coloquei um box shadow nela, uma sombra, ela aqui se vocês pegarem aqui 10 pixels e 5 pixels, vai ser justamente isso aqui, vai ser 10 pixels para a direita e 10 pixels e 5 pixels na parte de baixo. Então vocês podem colocar aí 10 pixels e 5 pixels e a cor dela, você pode colocar a cor que você quiser. Eu coloquei aqui esse cinza, mais ou menos esse cinza. Eu acho que a gente pode colocar aqui também alguma coisa que vai ficar legal. Tá, na verdade eu coloquei também aqui um border radius de 5 pixels, que é para arredondar os cantos, tá vendo esse cantinho arredondado aqui? Eu coloquei um border radius e setei o tamanho dela de 95, porque quando eu não estava setando o tamanho, tá ficando um pouco colado demais na lateral. Então, mas vai muito de vocês aí, cada um faz da forma que achar que fica mais bonito. Acho que a gente poderia colocar também aqui um padding right de uns 5 pixels. Deixa eu ver se vai ficar bom. Não gostei. Deixa eu ver aqui. Acho que... Deixa eu pensar. Vou colocar um pad um pouco maior para ver. Eu acho que com o pad um pouco maior ficou melhor. Que é uma distânciazinha aqui da borda, do conteúdo até a borda. Acho que aqui agora já ficou mais agradável. Beleza, então aqui a gente personalizou a nossa parte de depoimentos. Claro, vocês podem colocar plano de fundo, vocês podem colocar uma cor de fundo, vai muito do template, cada template é um template. Por enquanto, eu vou fazer só isso, mas se durante a personalização eu achar necessário, eu vou mexer mais coisas, tá ok? Isso aqui é pra gente
passo a passo, entendendo direitinho tudo que está acontecendo. A próxima coisa que eu personalizei foi o nosso footer. Então, o que eu fiz aqui de alteração no footer? Deixa eu ver se eu fiz alguma alteração. Eu apenas coloquei aqui um ID na minha nave, no meu menu que está no footer, porque eu não quero que ele apareça. Para mim, na minha opinião, não faz sentido aparecer um menu aqui quando é mobile, porque o footer é muito pequeno, a tela é muito pequena e tal, então para mim não faz muito sentido. Mas se você achar necessário, você pode. Porque o que eu fiz? Eu coloquei um ID nela e aqui eu mandei ocultar. Tá vendo? Deu um display none para ocultar o menu, para ele não aparecer ali. Então eu chamei nave e a nave que tiver esse ID. Eu poderia chamar só, como eu só tenho ela, eu poderia colocar assim também tranquilamente que ia funcionar. Mas aqui por uma questão até de didática, achei mais conveniente colocar. Em seguida, eu estou falando aqui com o meu copyright, que é essa minha section que está dentro do meu footer. Tá ok? Então, o que eu fiz? Apenas centralizei o texto. Os meus parágrafos que estão lá dentro, eu coloquei eles centralizados. Tá ok? Então, tá ali ó, centralizado o meu parágrafo. Em seguida, o que eu fiz? Fora aqui, não vai ser apenas para o mobile, mas vai ser para todo mundo. Então eu fiz fora. Eu personalizei o footer em si, a minha tag footer, que aqui engloba todo o meu rodapé. Eu coloquei nela aqui um background, mudei a cor de texto para branco, alinhei o texto no centro, todo o texto que está dentro dele, por isso que o meu H também pegou. E coloquei um pad nele de 5 pixels. Na verdade esse pad não sei nem se eu preciso. Não, preciso sim, ficou feio sem pad. Então olha lá, coloca no padding, ficou um pouco mais elegante, um pouco mais agradável. Tá certo? Bom, e por fim, a última coisa que eu fiz foi aqui no início do meu CSS, para o minha tag body, ou seja, vai englobar todos os elementos de texto, eu mudei o font family. Eu passei aqui uma família de fontes helvética, na verdade ela está aqui repetida, Helvética e Arial, que é para colocar uma fonte não serifada. Se eu remover isso aqui, vocês vão ver que é uma fonte serifada, tá vendo? A serifa é essas pontinhas que tem nas fontes, onde essas fontes ficam com uma espécie de o que é chamado serifa. Isso atrapalha um pouco a legibilidade. Então eu estou colocando aqui uma fonte não serifada, duas fontes não serifadas. O que acontece? Ele vai tentar primeiro a Helvética. Se a máquina do usuário não tiver Helvética instalada, ele vai tentar Arial. E normalmente todo computador, independente do sistema operacional, geralmente tem essas duas fontes instaladas. Então isso aqui já melhora bastante a legibilidade, tá ok? Então é isso aí, ó. Aqui assim que ficou a prévia dessa primeira parte da personalização na nossa versão mobile. Depois, claro, como eu citei, a gente ainda vai mexer mais coisas, a gente ainda pode trocar cores, né? Por exemplo, cor do texto. Se a gente pegar aqui pela nossa paleta, a gente tem cores aqui que podem ser utilizadas por texto, como essa 0B486B. Então a gente pode fazer um teste aqui, por exemplo. Eu não sei se vai ficar bom, tá certo? Porque eu realmente não tenho muita habilidade com cores. Então é hashtag 0B4 0B, isso, essa aqui. Ó, alterei aqui, ficou razoável. Eu realmente não sei nem julgar se isso ficou bonito, se não ficou. Deixa eu tentar aqui um cinza escuro. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês inspecionarem aqui, vocês podem usar aqui esse coletor de cores do Chrome, tá vendo? Eu achei alguma regra que tenha cores e que eu posso escolher, tá vendo? Uma vez eu li num artigo sobre design, sobre web design, esse pessoal que tem o talento com as cores, que a cor 100% preta não é muito bom, não fica muito agradável à leitura. Então é bom você usar um cinza escuro, mediano, porque fica mais bonito. E olha que realmente ficou mais bonito. Então, na minha opinião, ficou mais bonito. Então eu vou usar esse cinza lá. Então, gente, assim, design é muito relativo, sabe? É muito mais talento do que técnica. É mais, na minha opinião, é mais o cara nascer, o programador, a desenvolvedora, nascer com o talento para essas coisas. Por isso que geralmente, por mais que o cara seja talentoso, muitas empresas têm um design, tem um desenhista, tem um animador, tem sempre algum cara com esses skills, porque eles são essenciais. Se você tem esses skills, parabéns, você nasceu com dom. Porque por mais que você possa estudar, porque toda habilidade você pode estudar, você pode aprender, mas nunca vai ser como uma pessoa que tem o dom.
né? Então, ó, na minha opinião, aqui agora já ficou bem mais legal de se visualizar utilizando as cores, essa cor cinza para os textos, ok? Bom, então beleza, na próxima aula a gente vai personalizar aqui para o iPad, tá? Então vou pegar o iPad, ó, já está quase bom. Vou fazer alguns ajustes aqui para o iPad, vou criar uma media query, vou pegar esse texto, vou centralizar aqui, vou manter o menu nessa posição, vou justificar o texto para o iPad. Acredito que eu vou dividir essa seção aqui em duas colunas. Eu vou fazer, né? Se a gente se basear mais ou menos aqui, a tela do iPad já é uma tela bem próxima de um computador, então eu vou pensar se a gente já vai fazer, porque isso aqui é a visualização, esse mockup aqui, nessa maquete é para o PC. Eu vou ver se a gente já coloca isso no iPad em colunas, eu não sei. Vamos analisar com calma para ficar um negócio bem legal. Por exemplo, aqui quebrou, ó, o menu apareceu. Então eu não sei se esse menu deve aparecer aqui, se ele deve aparecer na vertical. Então todas essas decisões serão feitas na nossa próxima aula e eu venho passo a passo como nas demais, a gente vem personalizar para o iPad. Tá? Vocês podem visualizar aqui, ó, clicando nesse botão, você pode ver simular como se o iPad estivesse deitado. Aí aqui piora mais ainda a situação, ó, porque agora aqui já ficou bem mais feio. Aqui é quase que está implorando para dividir isso aqui em duas colunas, porque essa linha muito comprida para leitura não é nada agradável. Então a gente vai ter bastante trabalho aí para fazer para a personalização para o iPad e por fim a personalização para PC, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem estar postando no nosso fórum, no fórum da aula ou estar nos enviando por e-mail, tá ok? Implementem todos os códigos aí, façam bastante testes e até a próxima aula.